Boa tarde, camaradas. Estamos aqui para a segunda live incansável para promover o lançamento do livro Os Incansáveis. Livro Os Incansáveis, que está disponível, tudo bem, Julia? Para a venda a partir desta semana. Todos os interessados mandem o seu e-mail, contato@icijudô.com.br, contato@icijudô.com.br. Dentro das lives incansáveis que estamos fazendo com o tema, com o motivo principal de promover esta obra que retrata a história do Instituto, estaremos fazendo conversas com grandes ícones do ICI, para falar sempre de algum dos pilares. E hoje teremos uma celebridade, um grande atleta, um grande profissional, um homem da ciência, Dr. Felipe Donato. Eu sigo aguardando o Dr. Felipe para dar entrada e nós começarmos a nossa conversa. Estamos aqui no dia de hoje promovendo o lançamento do livro Os Incansáveis, que conta a história da nossa ONG, o Instituto Camaradas Incansáveis. Entrou outro ícone do ICI, professor Renato Fiore. Fiore, tudo bem com você, camarada? Em breve será a nossa também, para falar sobre o pilar Nós por Nós, o Fiore. Não é o pilar do dia de hoje, mas seja muito bem-vindo. Estamos aguardando o Dr. Felipe Donato. Dr. Felipe entrou. Dr. Rafael entrou também. Dr. Felipe, quando o senhor... Aí vai entrar o Filipão. Os camaradas incansáveis entraram também. Doutor Felipe Donato. Aí sim. Que honra absurda estar com você aqui. Muito bom novamente. A gente se encontra assim só, né, doutor? Parabéns aí pelo doutorado, né? Então, já adiantando. Obrigado, mas eu me esforcei muito para passar com você semana passada, não consegui um horário com a moça com quem você trabalha. Puxa. Mas eu tentei durante 3 semanas marcar, mas tudo bem, a gente vai ter oportunidade no retorno aí, né, doutor? Você não me mandou mensagem para tentar fazer um encaixe em algum momento especial, mas tudo bem. É verdade. Vou me recuperar da próxima aí. Tá certo. E aí, meu querido? Vamos conversar. Deixa eu fazer uma breve introdução do tema e aí eu vou passar a bola para você, tá bem? Sim. Bom, esta semana nós lançamos Os Incansáveis, olá o Dr. Felipe com o dele também, o livro que conta a história dos 5 primeiros anos do Instituto. É uma história muito empolgante, ela começa contando como judocas de diferentes formações se uniram lá atrás, né, doutor? E você foi e é um dos protagonistas dessa história, para apoiar o Sensei Ishi, que naquele momento estava tendo uma retomada das atividades da sua academia. Nós treinamos lá no final de 2015, 2016, 2017, conquistamos muitas coisas lá. Em 2018, reconfiguramos nosso modelo, né, em função do encerramento das atividades do ICI na época, Instituto Chiaki Ishi, mas continuamos com o ICI, que passou a se chamar Instituto Camaradas Incansáveis, tal como a camiseta que você está usando, né? Uma bela camiseta, hein? Feita pelo Fábio. O Fábio é um artista, né? Impressionante. Ele é um artista. E desde então fizemos crescemos o ICI na sede, lá no Coliseu, na Rua Barão do Bananal 475, ampliamos os trabalhos com o nosso projeto social, o Sempre Bom, que tem a sua unidade lá tem na Barão do Bananal, mas tem na USEG também, e temos crescido de forma constante, não só a qualidade técnica, como também o número de judocas que treinam no ICI. E essa semana, acho que é um marco muito importante, né, doutor? Que o livro conta a história do ICI, como nós chegamos
e conquistamos tantas coisas, por assim dizer, em tão pouco tempo. E, sem dúvida, o trabalho do Dr. Felipe Donato tem um protagonismo nessa história. Eu não vou dar muitos spoilers, mas vou dar alguns. O Felipe é um judoca de alto rendimento, campeão brasileiro de judô, faixa preta de judô, e além disso, ele expandiu muito a contribuição dele, não apenas assim como linha de frente no combate, por assim dizer, mas hoje ele é nutricionista de 11 entre cada 10 incansáveis. Então ele cuida e preserva a minha saúde, a saúde do Bagé, a saúde do Christian, de muitos outros incansáveis que trabalham com ele. É óbvio que o Felipe hoje, tem cursos, tem atletas da seleção brasileira que passam com ele, mas o trabalho incrível que ele faz está inclusive retratado aqui, quando o Bagé conta da contribuição que você deu, entre outras, para a medalha de campeão mundial dele, né, doutor? Sim, essa parte aí até me emocionou quando eu cheguei a folhear rapidamente, porque eu peguei o livro essa semana, né? Então eu vou degustar ele, mas a questão de participar disso desde o começo, né, cara? A gente sabe que essa sincronicidade das pessoas, da equipe, cada um foi agregando o seu valor no seu tempo, todo mundo foi se encontrando, e todo esse desenrolar de história que você colocou aí está muito bem contado ali, né, nos capítulos separados do livro, né? Foi bem pontuado, né? O cara, parabéns aí à escrita do Sérgio, né? Porque você vê que está muito bem pontuado, né? A leitura chama muita atenção e conta com os detalhes mesmo disso. Então, ver esse livro materializado pela nossa academia, assim, do que a gente é hoje em dia, do que saiu, de como começou e como está agora, é mais uma vitória na vida, né? Se a gente for pensar, porque de tanto que a gente luta de forma paralela na profissão, ter ainda uma academia em São Paulo que abrace a ideia do judô competitivo e do judô gole-manga e de ninguém pega no kimono, então isso é muito legal de ver e é o começo, né? Porque acredito que vai crescer muito mais. Vai, com certeza. Você sabe, Felipe, o Sérgio, que é o jornalista da Sport TV, que redigiu a história do livro Os Incansáveis, ele não quis, e eu achei muito legal, colocar de forma explícita os nossos pilares, para não ser um manual, sim, mas ele imbricou ao longo da história. Uhum. Para aqueles que estão tendo contato com isso aí pela primeira vez, e certamente vão ler o livro e quem sabe passar com o Dr. Felipe e vir treinar conosco no Coliseu, os pilares do ICI são: ninguém põe a mão no meu kimono, ou seja, a gente tem que ter domínio naquilo que a gente faz. Se é uma luta de judô, então a gente tem que segurar e controlar o kimono do nosso oponente. Depois, longevidade saudável, buscar ter uma boa saúde, uma boa alimentação, uma boa atividade física, para poder fazer isso durante toda a sua trajetória de vida. Muito associado com esse pilar, tem o pilar da nossa conversa do dia de hoje, que é ser evolutivo, né, doutor? Então você pegou vários atletas, você vai contar, né, com situações muito díspares, né, e teve que transformar cada um com as suas características individuais no melhor que cada um podia ser, né? É um trabalho incrível, que é o ser evolutivo. O quarto é o nós por nós, é um ajudar o outro. Então, no caso do Felipe é até covardia, porque a gente tem como atleta do ICI o melhor nutricionista do Brasil, né? Mas a gente também busca sempre nos apoiar nas fortalezas de cada um do ICI. E por último, mente de campeão. A gente sabe que a gente não vai ganhar todas, mas sempre aquela disposição para ir no limite, para buscar se superar, para buscar conquistar o máximo possível que o momento permite. Então, doutor Felipe, como eu não vou... Essa live vai ser uma live de 45 minutos, porque eu tenho mais de 50 anos de idade. A nossa live anterior, que nós fizemos naquele momento pandemia para manter o time unido, né? Sim. Isso, Felipe, eu quero abrir um parênteses, camaradas, ele é uma pessoa incrível. Quando a gente começou o Instituto, a gente sempre buscou arregimentar uma equipe forte. E durante anos, o Felipe sempre faz uma palestra para as pessoas, para assim, ampliar o impacto do conhecimento dele para os incansáveis. Quando tivemos a pandemia, fizemos a primeira live,
foi incrível para manter o time unido, né? O ICI estava fechado. Foi tão incrível que eu perdi o tempo, perdi a live, né? Eu não vou cometer esse erro hoje, Felipe, é intencional, né? Me desculpa, mas é por uma boa causa, porque o pessoal está treinando, pra né? salvar, né, cara? Lógico. Salvar, né? Então a ideia é durante 45 minutos o Felipe se apresentar, contar da sua trajetória como atleta, da sua trajetória como nutricionista, como doutor na área que ele é, e depois, Felipe, falar um pouco sobre ser evolutivo, sobre uma perspectiva do esporte, sobre uma perspectiva da nutrição. Então eu passo a bola para você a partir de agora, lançamento do livro Os Incansáveis com o nosso ícone, Dr. Felipe Donato. Tá aí. Bom, na verdade, o judô veio primeiro na minha vida do que a nutrição, né? Então, eu tinha lá em Piracicaba 8 anos de idade, eu fui colocado ali naquelas escolas de judô da escolinha, gostei, e aí passei para a cidade, né, o Sensei Antonelli, e no judô, no começo, eu tinha um peso acima do que eu precisava ter, eu era mais cheinho e tinha que sempre perder peso para lutar. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, eu tive contato com uma nutricionista da época, da cidade, e ela começou a me explicar, né, que tem um valor calórico, tem a quantidade de comida, tem os grupos alimentares, isso há 25 anos atrás, né? E eu comecei a perceber pelas orientações dela que realmente aquilo tinha sentido, né? Mesmo moleque, sem estudar profundamente, eu falei, nossa, eu gostei disso, eu acho que eu queria ser uma pessoa que ajudasse as pessoas nisso. Imaginei assim, porque já estava linkado com o judô. Então, a faculdade, eu estudei graças ao judô, né? Então, eu tinha uma bolsa de estudo lá por Piracicaba, a faculdade era paga pela CELAM, que era a Secretaria de Esportes, e eu tinha que desempenhar o judô em todo o campeonato oficial, bater peso de 81 quilos, e isso fez com que eu fosse, como estudante nutricionista, sempre enviesado para a área da nutrição esportiva, só que há 20 anos atrás não tinha muita coisa, né? Era engatinhando ainda. E aí eu terminei a faculdade, me encontrei como Nutri, e aí eu comecei a fazer meu mestrado em Educação Física, e aí eu parei um pouco de competir, porque eu tinha uma outra bolsa do mestrado, não era mais a bolsa da CELAM. E eu ainda competia, mas não estava dando muito foco. Quando eu mudei para São Paulo fazer doutorado em 2008, a gente se encontrou no Sensei Yoshida, a primeira vez, na verdade, no Alto da Lapa, né? E aí eu desenrolei ali, eu entrei, acho que eu ICI, o meu primeiro contato foi 14, 15, se eu não me engano, né? Exato. Foi por aí, né, no Sensei Ishii. E aí que eu comecei, aí a coisa, tipo, o Bagé, o Cris, na verdade, o contato de ir até o ICI foi pelo Cris, foi pela voz, né, porque foi pela voz. Ele estava dando uma aula no congresso, no AVP, que eu também estava dando aula, e ele falou assim, cara, a gente está montando uma equipe de veterano, tem um judô paralímpico, vai lá, né, Pompeia, perto da sua casa, né, eu tava conversando com ele, falei, vou lá. E aí, a gente teve o primeiro contato lá. Então, foi a semente, né, dessa história, na verdade. Não, é uma história fantástica, Felipe. Eu não posso deixar, como tem muitos nutricionistas assistindo e vai ficar salvo, outros irão assistir também. O Dr. Felipe, que é uma celebridade aí da nutrição, é um atleta que, inclusive, tem o título de campeão brasileiro. Ele é um atleta que contribuiu na formação do ICI, fazendo palestras específicas da nutrição esportiva para nós, camaradas incansáveis, durante todos os anos da constituição do ICI. Isso está retratado no livro também. Então, eu acho difícil algum incansável não passar com o Dr. Felipe e não ter os benefícios de trabalhar com o Dr. Felipe, mas depois do livro certamente vai ser 100% de aproveitamento. Sim. Doutor, me diz aí, você como atleta Sim. e como profissional, mestre e doutor da área, fala um pouco mais da contribuição da nutrição na sua visão. O judô, né, o esporte, né, ele tem uma característica específica, né, de intermitência. Significa o quê? Você tem resistência de força, explosão, então o batimento cardíaco é alto, a frequência cardíaca é alta e a concentração de lactato, que é o sistema glicolítico,
tem que ter uma alimentação que suporte o efeito do exercício com essa proteção da questão do controle do pH e da alcalose plasmática que a gente pode usar. Então, o judô ele tem uma demanda energética muito grande. Só que, especificamente nas categorias de peso, a gente tem muita restrição calórica para se adequar às categorias. Então, olha como é muito especial o trabalho. Eu tenho que dar energia para o indivíduo treinar, desempenhar o judô na luta, só que ao mesmo tempo eu tenho que controlar a caloria dele para ele perder gordura. Então, é um manejo fino em relação à parte da dieta, né? E um dos pilares do ser evolutivo é que você tem que entender que tudo na vida existe um processo para acontecer. E você tem que respeitar esse processo, dar frequência e sequência a ele. Então, todo mundo que passa comigo no ICI sabe que a primeira dieta, quando vem, fala, cara, eu vou perder peso comendo tudo isso? É muita comida, né? Você perdeu peso comendo, você não acreditava. Então, eu faço, né, eu faço uma dinâmica de aula mesmo para o indivíduo entender que ele tem que comer um determinado montante, uma qualidade específica de comida. E aí aquilo funciona para regular a caloria dele, mas dá força para treinar. Então, no fino da bola, para explicar de uma forma bem pontual, esse é o desafio da nutrição para o judô. Felipe, me diz uma coisa, como você trabalha aí com o Busacarini, um atleta olímpico, né? E você também trabalha com os incansáveis, que tem vários atletas que são campeões nacionais, até campeões mundiais na categoria de veteranos. Uhum. Você observa uma diferença, assim, no ser evolutivo de um atleta de 20 anos e do ser evolutivo num atleta de 40 anos, por exemplo? Como que se dá essa diferença entre os indivíduos? Tá. A questão do rendimento, né, do nível de rendimento do judoca, mesmo ele sendo um judoca veterano, ele tem uma demanda energética, né, alta, comparado com os mesmos indivíduos da mesma idade sedentários. E não pode ser esquecido, né, essa questão de caloria total, mas o atleta de alto rendimento ele tem uma demanda energética de treino muito maior. Então, às vezes, 2 treinos por dia, né? Então, a questão é ajustar a dieta do atleta de elite conforme a rotina de treinamento dele, para ele conseguir manter aquela rotina sempre. E no atleta do judô veterano, né, a gente tem uma questão dessa da categoria de peso, mas quando o indivíduo entende que ele não precisa passar fome, mas ele precisa ser mais disciplinado na dieta mesmo, com aquele alimento específico, ele consegue o resultado no final da história. Então, acreditar que o processo vai acontecer faz parte do meu trabalho para que o cara entenda que o que eu estou fazendo ali tem um pensamento científico que vai chegar no final. Mas eu preciso ter um tempo, né? Existe um período para conseguir bater o peso, se for o caso do indivíduo. E aí, no rendimento, no alto rendimento, o cara não pode ter uma diferença muito grande de peso, além do limite de categoria. Por exemplo, o Rafael trabalha comigo acho que há mais de 5 anos, se a gente for colocar mesmo, desde a de São Caetano. E ele foi evoluindo ao longo desse tempo em relação à parte de composição corporal, de massa muscular, só que ele tem até 100 quilos de lutar, então eu tenho que aumentar a massa magra e perder gordura, para que ele fique forte dentro de 100 quilos. Então, esse é o jogo do alto rendimento. E se ele tem, por exemplo, ele oscila muito para 110 quilos do peso limite dele, ele não pode ter tanto peso de distância, porque ele tem que manter um peso mais baixo para facilitar a batida de peso. Por quê, Mota? Porque para perder peso em grande quantidade, você conta muito que tenha gordura, tecido adiposo, que é o que a gente faz na avaliação física do consultório. Só que o trabalho de desidratação de um atleta de judô para ele bater um peso, por exemplo, um atleta de lutas, eu dependo do que ele tenha uma porcentagem de gordura perto do campeonato já mais ou menos baixa. Porque daí eu vou tirar só a água no final da história. Não tem a gordura mais, que a gente conseguiu chegar a ele mais um trabalho de definição, entre aspas, muscular. E se eu tirar o carboidrato dele 2 dias antes da pesagem, ele pode perder 2 quilos de água. Então é assim que eu me baseio no trabalho do alto rendimento. O cara sempre tem que estar com uma pele boa e fazer esse trabalho. E como é que, doutor Felipe, pegando o nosso pilar, né? Por exemplo,
O Bagé conta essa história para todo mundo no ICI, que ele, pô, entrou quase em pânico, né, na final do Mundial de Marrocos, né, porque ele tinha seguido um planejamento com você para chegar no peso em boas condições, só que teve um intervalo grande entre a semifinal e a final. Sim. E aí o que fazer, né? E aí, pô, o ser evolutivo, eu acho que é um trabalho de vida, né? Que nem você falou que você está com o Busacarini há 5 anos, com todos os incansáveis, deve ser esse tempo também, né? Mas também tem um trabalho de curto prazo, que você tem que resolver algumas demandas, né? Nesse caso específico, conta como é que foi essa história aí, que eu acho que ela é bem divertida, né? E mostra a contribuição da nutrição, né? Cara, isso começou acho que com 3 meses antes, né? A história. Na verdade, ele já vinha, ele segura peso bem quando ele está focado, quando ele tem uma data, né? Mas ele estava preocupado em, como você falou, em chegar bem no peso, se sentindo bem, né? Fala assim, eu só preciso me sentir bem no dia. Ele falava, beleza, vamos lá. Aí eu fiz uma dieta para ele, a gente organizou a periodização dele, ele foi baixando o peso. Aí chegou uma semana antes do campeonato, ele estava bem, estava um pouquinho acima, assim, ele falou, não, vou bater, tô sentindo. Viajou, aí chegou lá no Marrocos, o primeiro probleminha ali, chefe, né, mandando mensagem no WhatsApp, eu atendendo ali e vendo, falei, vou responder depois. Não tem Gatorade aqui para fazer aquela hidratação pós-pesagem, porque eu fiz um protocolo para ele bater o peso, depois eu queria recuperar ele de hidratação, né? Falei, cara, pega um suco de limão aí e se vira e dá uma adaptação com água de coco, vê o que você consegue achar aí, né? E aí ele foi lá com a Ana ajudou na tradução e tal, e conseguiu esse. Só que o que acontece? A questão do Bagé é que, como ele perdeu muito peso para chegar a 7,3 bem, eu não podia realimentar ele depois da pesagem, por exemplo, com uma coisa pesada, com uma macarronada, com uma pizza que alguns atletas fazem, entendeu? Por quê? Porque o corpo ele não está acostumado com tanta comida de uma vez só, porque ele veio numa restrição crônica, né? Ele veio num tempo de restrição. Se eu desse muita comida para ele naquele momento, ele poderia ter diarreia ou tinha problema intestinal naquele momento. Então eu falei, ó, é líquido, aí pastoso e depois você vai para o sólido. Esse é o caminho para você fazer a realimentação. Beleza, conseguiu tudo certinho, foi pro dia da luta. Aí eu assistia no que passava, né? No judô.org, né, na online. Entre as consultas eu consegui assistir ele. Afinal, graças a Deus deu certo e eu consegui assistir. Só que esse intervalo aí entre a semifinal que ele ganhou e a final, se eu não me engano, tinha 3 horas, eu acho. 3 ou 4, um negócio assim. Aí a galera, cada um tem uma dieta, né? Então, por exemplo, você Silvinho comia macarrão e se sentia ótimo, graças a Deus ficou campeão mundial, entendeu? Agora, ele era um caso especial, por quê? Porque eu nunca tinha tido uma pausa no meio de um campeonato desse tamanho e ele não tinha tanta comida acessível de boa qualidade na hora. Era arriscado. Aí eu falei, cara, como é que você tá, né? Mandando mensagem. Não, o pessoal mandou comer macarrão e tal. Eu falei, não, peraí, como é que você tá? Aí ele falou, não, tô bem, se hidrata, né? Tipo, se hidrata, toma uma desidratação, toma uma dose de whey, né? Que é a proteína do soro do leite para ele dar aquela estimulação anabólica no músculo nesse período de espera e tal. E aí ele falou, mas o que eu faço, cara? Você tá com chocolate aí? Falei, cara, tô com chocolate, então, meu, usa esse carbo aí para te acalmar, para você ter um afago ali, porque é um alimento que ele usa na dieta dele, então uma coisa que ele está acostumado com efeito pré-competição faria bem para ele, né? E ele comeu o chocolatinho dele, tomou o whey dele lá, meditou, falei, cara, come esse chocolate, imagina que todo o ICI tá com a mão, na sua mão no kimono, e ganha essa medalha, velho, porque não dá, agora que você chegou aqui, não pode ser, né? E aí foi, e aí conta o livro, né? Porque foi emocionante. Porque eu tive que ter uma sensibilidade perante o paciente para não falar, meu, come qualquer coisa para se recuperar. Não, não podia. Porque o judô não é só a questão muscular e comida, é a parte psicológica, né? Imagina, ele come um macarrão e 30 minutos antes da competição ele começa a ter desarranjo intestinal. Cara, você entende? Então, essa foi uma história que eu tive
que usar o bom senso, usar muita arma ainda na minha cabeça. Pô, cara. E é bem legal a história do ser evolutivo, porque é um trabalho de anos que você deu um foco em 3 meses, você teve que ter um feedback rápido na própria pesagem, e aí entra a semifinal e a final, né? Então, de certa forma, o ser evolutivo aconteceu durante toda essa história sua com o Bagé, né? Sim, cara, porque a gente conseguiu alinhar, ele confiou no trabalho, né? Porque é difícil, né, fazer o cara comer um pouco mais do que ele está acostumado, né? Fazer ele comer comida, tirar um pouco o adicional energético que não compensa, né? Então as bolachinhas dele eu trocava por ovo mexido e fruta e tal. Então, sabe, foi um trabalho de cabeça mesmo, por quê? Porque o medo do atleta é comer demais e subir muito de peso. E às vezes também não beber muita água, né? Ficar segurando a água. Eu falei, não, cara, você tem que beber água, você tem que ficar hidratado. Vai ter a hora de tirar um pouco a água. Então, o atleta tem que confiar no profissional, senão não tem como. E lógico, por ser judoca, por ter aí 30 anos de judô e tal, você pega essa bagagem de campeonato, do que tá acontecendo ali perto da final, de como o cara tá se sentindo. Às vezes não dá fome, né, cara? Você perde a fome, você fica focado no que você tem que fazer, você fica imaginando 1001 pegadas no tatame, tipo, golpe, e você não tá ligado com comida. Então não pode ser um alimento que pese você, porque daí você muda a cabeça. É igual assim, o samurai na antiguidade, no Japão feudal, ele comia muito para sair, para duelar. Ele não podia estar com muita comida na barriga, porque senão ele não tinha aquela cuidade de guerreiro para lutar. Luta é isso, né? Tipo, é artes marciais. Então tem que pensar em tudo isso, né, cara? Não, perfeito, Felipe. Ó, esta história, muitas outras da incrível contribuição do Dr. Felipe Donato aos incansáveis, dentro deste pilar de melhorarmos sempre, que nós chamamos de ser evolutivo. Todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir no canal do YouTube, pode encontrar no livro Os Incansáveis. Para aqueles que quiserem adquirir o livro, contato@icijudo.com.br. E doutor Felipe Donato, a nossa estrela do dia, já está com o seu exemplar. Sim, doutor, eu tenho algumas perguntas, porque é lógico, né? A contribuição na história está muito bem relatada no livro, você acabou de dar um exemplo real, né? Onde a participação do Nutri, por assim dizer, permitiu que o Brasil conquistasse uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Veteranos. Espero que ano que vem você tenha uma contribuição também para conquistar uma medalha nas Olimpíadas, né? A torcida vai ser toda para isso, né? Para o Buzacarini, atleta que passa com você. Agora, tem alguns outros temas também que eu acho que são importantes a gente tratar nesse momento. Como, por exemplo, você recomenda que as pessoas que estão buscando iniciar uma atividade física ou retomar uma atividade física e vão para o Coliseu, mas já faz um bom tempo que eles não praticavam, né? E tem hábitos, cada um tem o seu hábito, você conhece o promédio do hábito brasileiro, né? Como que você vê essa situação e quais são as suas orientações No primeiro para a pessoa momento, evoluir, né? não, lógico. No primeiro momento, acho que a dieta está muito relacionada à vida da pessoa, né? Então, se você não tem uma vida organizada, provavelmente a sua dieta não vai ser organizada, né? Então a ideia de ser evolutivo você tem que ter uma certa disciplina, né? Uma certa rotina, para que você consiga desempenhar todas as suas atividades do dia em conjunto com a sua refeição. Porque uma coisa depende da outra, né? Então, o hábito do brasileiro é tomar um cafezinho da manhã muito fraco, ou não comer às vezes beliscar muito no escritório, coisa que não vale a pena, e depois chega no almoço e faz um prato desorganizado, vamos pensar assim, né? Só que às vezes a pessoa não come nada à tarde e aí o camarada quer pegar o kimono e quer ir treinar à noite, sem nada, assim, sem ter comido, não bebeu água no dia, tipo, né? Ele não tem as regras ainda do jogo na mão. Então, a primeira coisa é entender isso. Você tem uma rotina, você tem suas refeições, o treino começa às 7h30, então como é que vai ser a sequência minha alimentar para ir treinar? Porque não é uma academia que você consiga desempenhar o seu judô sem estar alimentado, vamos pensar assim, né? Eu, quando invento de tirar peso, a gente sente ali no kimono, porque o treino é muito intenso.
Então você começa a diminuir a sua intensidade no meio do treino, né? Então estar alimentado, chegar com pelo menos 3 refeições no dia, a Federação Alagoana, é isso, parabéns, os parceiros aí. Café da manhã, almoço e um lanche da tarde, você tem 3 refeições que você vai desempenhar o judô à noite. Pode ser 4, pode, o nutricionista ele vai organizar isso para você, né? Então, hoje em dia tem essa possibilidade de você ter conexão com qualquer nutricionista do Brasil via online, né? Então, não tem mais limitação. Permitido hoje, Felipe? Atualmente foi permitido pelo Covid-19, tem um decreto até 2021. E aí a gente está fazendo esse trabalho, né, online e o Nutri faz isso, né, do seu trabalho, sua rotina. Ele vê seu exame de sangue para ver como é que está a sua saúde do sangue, ele vê essa composição corporal, né, quanto que tem de gordura, quanto que tem que perder, se for o caso. E tudo isso são os pilares para formatar a dieta do indivíduo, né? É por isso que o ser evolutivo está linkado com isso, porque você evolui, né? Goethe, né, você conhece muito bem, filósofo alemão, escritor, um crânio, ele coloca assim, tipo, excelência exige esforço. Por isso que a maioria prefere ser medíocre, porque dá trabalho você ser high level, alto nível, entendeu? E não sendo querer ser mais do que outro, é alto nível, assim, você ser um cara disciplinado, né? Você vencer as vontades do seu corpo, de não querer comer tanto e segurar a onda. Você é o governador do teu corpo, não o seu corpo governa sobre você. Isso é ser evolutivo, né? Tem que pensar em todos esses aspectos, porque a dieta é muito linkada com a vida da pessoa em relação a emoção, ansiedade. Então, assim, se eu faço uma dieta totalmente cortada, hipocalórica, com uma restrição muito grave, eu, além de errar e perder massa magra com a pessoa, ela pode ficar pior na questão psicológica dela, quando ela come pouco. Então, a restrição calórica tem que ser muito bem feita para que ela não seja um sofrimento para a pessoa, né? Então, esse é o trabalho do ser evolutivo, né? Entender todo esse processo. Felipe, isso é muito interessante. Eu tenho um pouco nessa linha da pessoa que começa, e você está falando muito das particularidades do indivíduo. Agora, a gente tem uma outra situação que, agora, graças ao bom Deus, nós estamos superando, que é a questão da pandemia. A nossa última live, inclusive, você deu toda uma orientação para os incansáveis e para aqueles que assistiram sobre uma orientação nutricional para passar este período, né? Fato é que nós estamos passando este período, agora tem muita divergência na condição de cada um, né? Porque teve gente que ficou mais isolada, teve gente que ficou menos isolada, teve gente que ficou mais ansiosa, menos ansiosa. Como que você acha que não só os incansáveis, mas outros que venham a ler o nosso livro dos incansáveis e conheçam o seu trabalho, devem se orientar nutricionalmente para sair fortalecidos desse momento? Uma coisa importante em relação à dieta é a vitamina D. É um nutriente chave que trabalha em conjunto do combate ao vírus, né, no caso, que seria para reforçar o sistema imunológico. Então, os exames de sangue conseguem analisar quanto de vitamina D plasmática você tem no sangue, né? E aí o nutricionista vai lá e ajusta isso. Então, a pessoa, se ela tiver a possibilidade de realizar alguns exames e, em conjunto, ter essa vitamina, né? Ela é muito importante porque ela ajuda o sistema de linfócito, que é o que combate o vírus, na verdade, né? Então, ela ajuda muito. Fora isso, ter alimentos que têm uma ação no intestino de forma anti-inflamatória é importante. O que significa isso? Açúcar refinado em excesso, com gordura hidrogenada de alimentos comerciais. Alimentação pobre em fibra, né? Faz com que o intestino ele comece a ficar mais inflamado. E isso respinga o sistema imunológico, que tem dentro do intestino também, associado. Então, ter saúde intestinal é igual ter saúde imunológica, né? Então, está linkado também. Além disso, a questão do exercício físico, né, que ajuda também o músculo
a evitar que você tenha o ganho de gordura, né? Você tenta controlar o ganho de gordura. O músculo também libera hormônios dele que ajudam a combater o vírus também, que melhoram a atividade do sistema imunológico. São pesquisas mais recentes que mostram isso agora. Então, a dieta em si você tem que ter qualidade e quantidade, né? Tem que ser ajustado em conjunto. Alimentos o mais, vamos dizer assim, descasque mais e abra menos embalagem, né? Então, comer mais comida verdadeira, por exemplo, né? Ter hábitos saudáveis em relação à água, que é importante, né? A gente tem 40, 50 ml de água por quilograma de peso para o indivíduo, né? Um homem de 70 quilos aí de 2,100 para 3,5 de água por dia, de litros. Então, alguns checkpoints são importantes. Então, a pessoa com o peso corporal é importante, mas estar com a gordura acima do normal, né, acima da saúde, também faz com que o vírus tenha uma capacidade de se alocar ao tecido adiposo e ter uma replicação. Então, teoricamente, é um pré-requisito para você ter uma prevenção, né? Então, conta aí um controle calórico para você não ganhar peso. Cara, sistema imunológico tem muito a ver com qualidade de dieta, cor da sua alimentação, né? Frutas, verduras e legumes, os fitoquímicos que tem na pigmentação do alimento são substâncias que ajudam, ou são antioxidantes, ou são anti-inflamatórios. Disso, né? O licopeno, ele é um flavonoide antioxidante. A gente tem a beterraba, tem o nitrato, por exemplo, que pode ajudar ali no treinamento para dar uma vasodilatação. A gente tem a parte de frutas vermelhas, tem o resveratrol, que é um pigmento antioxidante. Então, cara, a alimentação, quando o Nutri sabe pegar o alimento com a qualidade, as pessoas têm uma melhora, né? E acho que é esses os pilares básicos das pessoas, tentar melhorar a qualidade da alimentação, que é só perceber, né? É tirar refrigerante, é tirar fritura, né? É só pensar um pouco, né? O dia do lixo e tal, que o pessoal fala, tipo, faz menos frequente, né? Não é o dia inteiro, é uma refeição livre com a família. Tenta dar uma controlada, beber. Cara, se der uma melhorada nessa parte, já ok, já dá, pode perder peso, já está melhorando, né? Só que daí, quando o cara continuar perdendo peso, ele vai precisar de uma orientação, porque ele depende de um cálculo, de um ajuste mais refinado, né? Então, o primeiro passo é isso, é melhorar a qualidade, tirar as besteiras que são excessivas, melhorar ali esses alimentos que eu falei que tá melhorando, beber água e ser fisicamente ativo, né? Eu acho que são esses pilares aí que todo ser evolutivo tem, né? Fantástico, doutor. E uma pergunta: como assim, a história dos incansáveis, saindo-se da pandemia com retorno aos treinos, implica na batalha da Polônia, que vem no ano que vem, né? Porque esse livro conclui e resume 5 anos de história, mas a gente tem o próximo ano. Que orientações você daria para os incansáveis e para os nossos, como a gente chama, agregados, para começar uma preparação, para ter uma boa qualidade assim, de vida, uma qualidade atlética, para participar das competições de 2021? Boa. O pessoal já está acostumado já de tanta orientação lá, que é bom sempre começar antes, né? Não deixar em cima da hora, na verdade. Então, se você tem um trabalho aí de um ano, né? Polônia é quando? É novembro? Novembro. 2021? Novembro. Então tá um ano, né? Se a gente for pensar. Então vai, eu quero lutar na categoria menos 90, mas pesa quilos para perder. Então dá para fazer isso em um ano, saudavelmente falando. Só que eu preciso de você junto comigo, né? Então os camaradas têm que procurar uma orientação no treinamento físico. Renato Fiore, né? É um dos exemplos dos nossos camaradas muito bom nisso. Tem o Tony, mas a parte de preparação física, ela também tem que estar alinhada com esse ajuste da dieta. O pilar que é o treino no Coliseu, né? Todo o desenvolvimento dos nossos generais aí, né? Nossos kodanshas dando a nossa orientação no que precisa ser treinado ali para refinar o judô. Acho que começar antes, né, Mota? Isso que é importante, porque ele contratempo do campeonato, né, na vida.
Então a dieta ela já tem que estar alinhada, porque é um problema menos para você no campeonato, né? Você vai correr atrás de dinheiro de passagem, né? Você vai fazer outras coisas. A dieta vamos cuidar antes, né? Eu acho esse ponto, Felipe, excelente que você está colocando, porque realmente, de certa forma, o ICI está unido, ter sobrevivido ao longo destes anos e termos conquistado o que nós conquistamos até agora, passou por um trabalho de anos com o Dr. Felipe Donato. Não foi um trabalho que ele fez por uma competição, é algo assim consistente. Então, para aqueles camaradas que vão ler o livro, sejam do ICI, sejam de fora, e que querem se preparar para ter um bom desempenho em 2021, sabendo aí do Mundial da Cracóvia, que é o sonho de todos, né? Mas tem o Pan-Americano, o Sul-Americano, o Brasileiro, é muito importante começar antes. E a gente tem esse gênio aí da nutrição, o Dr. Felipe, né? Que está à disposição dos incansáveis e tenho certeza que está à disposição de todos os outros também. Doutor Felipe, são 41 minutos de conversa. Eu vou intencionalmente encerrar com 45 minutos para não acontecer aquela tragédia que aconteceu da vez passada. Todavia, camaradas, é isso. Lançamos esta semana Os Incansáveis, um livro que conta a história dos primeiros 5 anos da ONG. Dr. Felipe está aí com o dele. E a gente trata de uma forma lúdica, de uma forma empolgante, dos 5 pilares fundamentais para o ICI. Ser evolutivo foi o tema da conversa e da orientação do Dr. Felipe hoje, muito associado a ele a longevidade saudável, ninguém põe a mão no meu kimono, mente de campeão e nós por nós. Hoje, com o Dr. Felipe, falamos sobre o pilar ser evolutivo e acabamos falando sobre os outros também, porque não tem nada solto e isolado no mundo. Aqueles que quiserem adquirir o livro, contato@icijudô.com.br, contato@icijudô.com.br. Doutor Felipe, agora eu peço para você encerrar, dando o seu recado para os incansáveis e para os demais, e também, por favor, eu acho que a contribuição social para quem puder passar com o Dr. Felipe, ainda mais com essa facilidade do teleatendimento, chega a ser imperdível. Eu, como paciente há muitos anos, falo de corpo presente, literalmente. Então, doutor, encerre aí com o seu recado final e com os seus dados para contato, por favor. Não, sim, é um prazer, né, fazer parte de tudo isso. Contribuiu muito na minha história como homem, como profissional, né, como lutador de judô, porque o que a gente desenvolve ali nas lutas, no tatame, nos campeonatos, né, fica sempre buscando uma evolução na vida com o que a gente aprende no tatame. Então, isso, assim, me ajudou muito, né, nessa parte de São Paulo da minha vida, e que os camaradas fiquem à vontade para procurar o trabalho, todo mundo já conhece, a grande maioria, né, no caso, e a realização do sonho de participar do campeonato mundial, eu tenho isso comigo, já estou devendo para todo mundo em relação ao campeonato mundial. A agenda de curso, a agenda de consultório é complicada, e para desempenhar um campeonato mundial você não pode ir destreinado e sem participar de uma sequência de campeonatos, né? Isso é importante, né? Então, eu estou aí para ajudar todo mundo do ICI, os agregados e todos que vão participar do campeonato mundial, né? Agradecer a você, Mota, Sensei Bagé, Sensei Cris, né? Por confiar no meu trabalho, por oferecer aí a saúde de vocês na minha mão para eu cuidar. E os outros camaradas também, que eu estou muito feliz, Sensei Silvinho, sem esquecer. A gente pega o Christian, o César, a gente tem o Claudião, tem, né, vários aí, o Thiago, o Alonso. Já cuidei a Ana, as mulheres, né? Então tem vários atletas aí que a gente sempre teve um bom resultado quando o trabalho foi bem feito de ambos os lados. Então, estou à disposição para novas lives e estamos esperando o senhor no tatame. Um grande abraço, camaradas. Tivemos hoje conversa com o Dr. Felipe Donato, camarada incansável, responsável pela nutrição de todos os incansáveis. É uma pessoa fantástica
e um atleta do mais alto nível, campeão brasileiro também para os nutricionistas que porventura não saibam. Um grande abraço a todos, vamos com Gaia Absurda.